Você vai aprender como não cair e como identificar carros com a quilometragem adulterada. Pois bem, meus amigos e minhas amigas, eu sou Bruno Pessim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Você sabia, por exemplo, que existe até curso para ensinar esses profissionais que trabalham com voltar quilometragem a ganhar dinheiro? Você sabia que tem até equipamento importado para isso? Pois bem, nesses 10 anos que eu trabalho com carro, eu já presenciei isso e várias outras coisas. Então, sem mais delongas, primeiro passo: checar o histórico de revisões desse carro. Verificar ali aquela etiquetinha da troca de óleo, porque tem gente que volta a quilometragem do carro, mas esquece de tirar ali a etiqueta da troca de óleo. Então, às vezes tá lá a etiqueta falando que o óleo foi trocado com 120 mil quilômetros e o carro tá anunciado com 80. Não tem como o carro ter andado para trás, não tem como esse carro ter rodado de ré e a quilometragem ter regredido. Não! Então, aí já ficou na cara que a quilometragem do carro foi voltada, sai do carro e vai embora. Ainda sobre as revisões, também uma maneira interessantíssima de identificar se esse carro está com a quilometragem original ou não é verificar o histórico de revisões na concessionária, na autorizada. Por quê? Tem gente que compra o carro, anda 100 mil quilômetros, faz as revisões lá até os 80, até os 90, ou até mesmo até os 100, e aí na hora de vender o carro fala: essa vai ser a minha melhor vigarice. Bom, meu carro é um carro único dono, revisado em concessionária, eu vou voltar a quilometragem desse carro, mas ele esquece que lá na concessionária está registrado que a última revisão dele foi feita, por exemplo, com 100 mil quilômetros. E na hora que ele anuncia o carro dele para vender, ele anunciou com 50, 60. Você ligando na concessionária, de posse pelo menos da placa ou do chassi desse veículo, você já vai ter acesso a essas revisões. Pode ser um grande divisor de águas aí no seu processo de descoberta. Outra maneira eficiente e bem simples, bem prática de você verificar é checar os desgastes. Várias maneiras de você fazer isso, porque tem várias partes-chave dentro de um carro que você pode verificar se o desgaste é ou não proporcional à quilometragem com a qual esse carro está anunciado. Por exemplo, pneus. Um carro anunciado com 20, 25 até 30 mil quilômetros, por exemplo, é esperado que esse carro ainda esteja com os pneus originais de linha de montagem. Porque um pneu de boa qualidade que vem em linha de montagem de um carro, ele vai durar aí em torno de 50 mil quilômetros. Ora, se um carro tem 20, 25 mil quilômetros, espera-se que ele tenha em torno de 50 a 60% de desgaste. É verdade. Muitas vezes, eu já cansei de ver carros com a quilometragem voltada, que está lá anunciado com 15, 20 mil quilômetros. Na hora que eu ia checar os pneus, o carro estava com 4 pneus Xing Ling, 4 pneus Remold, ou se não, 4 pneus cada um de uma marca diferente. Aí eu já sei que algo de errado não está certo. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Ainda sobre desgastes também, é possível identificar certo desgaste desproporcional olhando os pedais do carro. É esperado que um carro com 30 mil quilômetros, até 50 mil quilômetros que seja, esteja com os pedais não tão desgastados. É esperado que esse carro esteja com os pedais levemente desgastados. Se um carro tem 100 mil quilômetros e a quilometragem for voltada para 50 ou 60, ao olhar os pedais desse carro, você vai identificar pedais de um carro que rodou 100 mil quilômetros, que é o dobro de 50 ou quase o dobro de 60, por exemplo. É fácil identificar um desgaste desproporcional de pedais. É também interessante você olhar o carro por baixo, um elevador, ou se você mesmo agachar por baixo do carro, verificar a parte de baixo desse carro. Por quê? Um carro com menos de 50 mil quilômetros obrigatoriamente tem que estar 100% original por baixo. Esse carro não pode ter gambiarra, esse carro não pode estar amarrado com arame, esse carro não pode estar rachado com podre, esse carro não pode estar com o escapamento pendurado. Enfim, outra maneira simples de se verificar a veracidade da quilometragem desse carro é o bom e velho test drive. Você tem que andar no carro. Eu já cansei de vender carro pra gente que comprava o carro, muitas vezes se endividava por 4 ou 5 anos e nem sequer fazia o test drive no carro.
Não entra na minha cabeça como uma pessoa vai adquirir um bem que vai fazer parte da vida dela por anos e ela nem mesmo anda no carro. Você tem que andar no carro. Como que você identifica um carro que teve possivelmente a sua quilometragem adulterada através do test drive? Barulhos, barulhos e barulhos. Barulhos de plástico solto, coisas batendo, coisas mal encaixadas, ou até mesmo visualmente falando, rasgados excessivos, arranhados excessivos, encardidos excessivos. E é esperado que um carro com menos de 50 mil quilômetros tenha a suspensão firme, suspensão suave, macia, sem barulhos excessivos. Andando no carro, já é possível você identificar se esse carro tem um desgaste proporcional àquilo que está sendo apresentado no anúncio ou não. Agora, se você não tem conhecimento suficiente, se você não confia na própria capacidade de observar e avaliar carros nesse sentido, é fortemente recomendado que você procure a ajuda de um profissional. Porque muitas pessoas possuem lá um carro que está inteiro, muito bem conservado por sinal, porém a quilometragem é um pouquinho acima daquilo que seria mais chamativo para um anúncio de venda, por exemplo. Aquela pessoa está com o carro ali com 6 anos de uso e 160 mil quilômetros, por exemplo. Ora, o carro dela está muito bem conservado. O carro dela, se falasse que está com 80 mil ou 60 mil quilômetros, passaria. Aí o que ela faz? Ela vai lá e volta a quilometragem desse carro para 80 mil quilômetros, ou seja, praticamente metade. Isso torna muito difícil a identificação, primeiramente porque não desperta a sua desconfiança, porque o carro aparenta ter a quilometragem que ele está anunciado. É aí que mora o perigo. Portanto, eu sempre recomendo buscar ajuda profissional para que você não caia nesse carro que aparenta ter uma quilometragem, está até bem conservado, mas na realidade não tem. O profissional, em poucos minutos, vai ser capaz de garantir para você categoricamente se aquele carro tem a quilometragem original do jeito que tem que ser ou não. Ele tem um aparelho, ele tem o conhecimento, ele tem o aparato, ele saberá mapear através do módulo eletrônico desse carro e através de outras várias dicas que o próprio carro fornece e vai saber te dizer se aquele carro tem a quilometragem original ou não. Agora, a dica bônus. O que fazer caso você compre um carro com a quilometragem voltada, caso você seja enganado? A primeira maneira de você resolver é a maneira amistosa. Você chegar em quem te vendeu o carro e falar: olha, eu descobri que esse carro teve a quilometragem adulterada. Para não ficar muito feio para você a coisa, eu quero desfazer o negócio. Você vai me devolver todo o dinheiro que eu paguei do carro, eu te devolvo o carro da mesma maneira que você me entregou e estamos feitos. Se caso essa pessoa bata o pé e não queira fazer isso, aí você procura um advogado. Você pode até mesmo prestar queixa na delegacia, porque entra como um tipo de fraude. Mas caso você não queira ir direto na delegacia, você pode chamar o advogado, que ali é danos morais, é fraude. Tem também a questão do valor investido, porque você comprou um carro, você pagou o valor de um carro com aquela quilometragem, mas de repente aquele carro com a quilometragem real que ele tem, ele vale muito menos. Então você teve aí um dano financeiro também. Tem várias possibilidades, mas é interessante que você tente primeiro, de maneira amistosa, resolver a situação. Dinheiro para cá, carro para lá, devolve o carro, pega o dinheiro de volta. Se não for possível, advogado, processo. Tome providência de maneira imediata. Não fique esperando, não deixe para lá, porque isso é sério. Não podemos admitir, não podemos incentivar essa prática. Se esse vídeo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal, deixa aí o seu joinha, deixa o seu like, comenta as suas experiências com esse assunto, se você já passou por isso, conhece alguém que já passou, para que mais vídeos como este continuem sendo feitos. Então, um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, seguimos juntos.